brasileiro rico perdeu a única coisa que lhe restava. Levanta. Trabalho para ti. E o último? Quem enterra? Sempre chega mais um. Vai embora, tu também! Não faça isso, meu filho! Não faça isso! Ele é seu pai! Trovador, bandeira encore a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver a Sadona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil. Parece certo, não é? Pois está tudo errado. Outra vez. Ele me bateu. E como te atreves? Ela assim não se adianta, dona Barba. Sem um pouco de civilidade. Tens de tratar minha filha como um escravo trata uma princesa. A princesa do Brasil, que é o que ela será. Ninguém neste continente pode disputar a antiguidade de nossa nobreza de paulistas. Eu sou uma Bueno. Eu sou Silveira. E esta casa, que sempre foi das primeiras, será a primeira quando o Brasil for dos brasileiros. Agora sai daqui e vai pensar no perigo de ser ignorante. Bárbara Bela. Serás rainha. Serás princesa. Torno a ver-vos, ó montes,
O destino aqui me torna pôr nestes outeiros que um dia deixei pelos trajes da corte ricos e finos. Aqui estou entre meus fiéis, meus doces companheiros, vendo-os correr atrás do seu cansado desatino. Todos amam Marília. Em torno de castas pombas, não rulam ternos pombinhos? E rulam Marília em vão. Não se afagam com os biquinhos. E a provas de mais ternura, não os arrasta a paixão. Destes penhascos, fez a natureza o berço em que nasci. Quem cuidara que entre pedras tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Recebei-o, vos peço. Um desgraçado que andou até agora por incerto giro, correndo sempre atrás do seu cuidado. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias. Façamos, sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos, enquanto os destinos impiedosos não voltem contra nós a face irada. Ornemos nossas testas com essas flores e façamos deste feno um brando leito. Feno? E façamos deste feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Tenho meu mal tão descoberto que eu mesmo busco a minha desventura. Quanto a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar te desespera. Porque te encontro, amor, tão vingativo. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos. Boceja. Estende os braços e limpa das pestanas carregadas esse pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo. O teu Critilo é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha. Acorda se queres ouvir coisas raras. Que coisas podes me contar que valham tanto quanto vale dormir a noite fria em mole cama? É doce esse descanso, eu não nego. Mas levanta o corpo das macias penas e ouvirás, Doroteu, sucessos novos. Estranhos casos que os sonhos mais requintados jamais pintaram na ideia de quem dorme. Leões com pés de pato, tigres e camelos a voarem, homens parindo. Nada que tenha a ver com esses delírios. Vais ouvir coisas de que hão de falar os homens sérios, ainda daqui a mais de 100 anos. Levantar-me de um sonho, quando atende meu ouvido um mísero conflito. Quem deixa o trato pastoril pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro à paz não tem provado.
traição, amar o engano, ouvir o gemido dos lastimosos, passar aflito o dia, o mês e o ano. Honradas sombras dos maiores nossos, saí a ver os sucessores vossos, revestidos de gala e de alegria, e nos prazeres do mais fausto dia, dai vigor novo aos carcomidos ossos. Dos míseros vassalos que devem honrar o poder e o cetro dos tiranos. Só até o dia do nosso batizado. O povo alvarenga corre aos milagres na ermida em que arrebentaram uma fonte, como as moscas correm ao lugar onde sentem o derramado mel. É semelhante aos corvos e abutres que se ajuntam nos ermos onde fede a carne podre. É preciso um chefe. Devo confessar, Critilo amado, que teus escritos de uma idade a outra passarão, sempre de esplendor cingidos, e que a humanidade, enfim, desagravada das injúrias que sofre, por teu braço os ferros soltará, tintos do fresco, gotejado sangue. Maldito, Doroteu. Maldito seja esse vício do poeta, pois o priva de encher a pança pelo gosto de fazer 4 versos que bem podem valer-lhe uma amassada. Bah! Quem vive para a glória tem gravados os seus dias em esfera mais luzida. Alvarenga, deixa os versos e vamos ao fato. Pois bem. Reunião na casa do tenente-coronel Francisco de Paula. Discutimos a bandeira. O Tiradentes queria que tivesse um triângulo simbolizando a Santíssima Trindade. Mas a minha proposta venceu. Um índio quebrando grilhões. Cuidado com essa bandeira. Olha, a bandeira americana tem também um gênio quebrando grilhões com a inscrição Libertas Eco Espírito. Serve perfeitamente para nós, não? Não, copiar não, é muito pobre. Em vez de gênio, um índio, que é muito mais o nosso caso. E a inscrição também não pode ser a mesma. Bem, podíamos pôr então Aut libertas, aut nihil. E que tal o versinho de Virgílio? Libertas que seratamem, liberdade ainda que tarde. Lindo, lindo. Não achas lindo? É. Bonito. Fica bonito, sim. Tiradentes. Ele vem te ver. Esse fanático me aborrece. Eu não quero vê-lo. Cláudio, toma cuidado. Esse homem ainda pode nos fazer muito mal. Os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. Que é nosso vão levando, e o povo sempre pobre. Tão estúpidos, não lembram de expulsar esses governadores que de 3 em 3 anos vêm aqui com suas famílias, se enchem de ouro e voltam para Portugal. Pobre não deve sonhar. Se sonho de pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Se levas dinheiro ao Visconde, não sejas tolo. Quando eu voltar, não teremos que dar mais nada a ninguém. Eu vou ao Rio trabalhar para nós. Cuidado, hein? O Rio não é sertão. Nem o vice-rei é para graça. Eu vou fazer esse povo feliz. Silvério! Eu também hei de ser muito feliz. Levante. Só se for um levante de putas. Entra na banheira. Pois não. Pois não. Vossa Excelência deve acreditar no que eu lhe digo. Eles me ameaçaram de morte se eu contasse alguma coisa. Mas a primeira cabeça que eles querem cortar é de Vossa Excelência.
Vão pegá-la pelos cabelos e fazer uma fala ao povo que já está escrita pelo Dr. Gonzaga, suspendendo a cobrança dos impostos. Depois, eles degolam o ouvidor, o escrivão da junta, o ajudante de ordens e todos que duvidarem em segui-los. E o padre Toledo, que faz parte da conspiração, me disse que tudo lhe agradava, menos que matassem Vossa Excelência. Que ele preferia que o botassem pelo Paraibuna abaixo. Mas o Dr. Gonzaga insistiu em que a sua cabeça havia de ser a primeira a ser cortada. A coisa vai de tal modo adiantada que o alferes Joaquim José, o Tiradentes, seguiu hoje para o Rio de Janeiro para cortar também a cabeça do vice-rei. Eles estão esperando apenas que Vossa Excelência decrete a cobrança para agir. E o comandante do regimento, o coronel Francisco de Paula, está com eles. Fizeste bem em me contar. Eu nem pensei no prêmio que possa vir a merecer. Eu vim apenas, apesar das ameaças, para cumprir com o meu dever. Não digas nada a ninguém. Hoje mesmo vais à capital atrás desse Tiradentes e manda-me dizer tudo o que se passar. Não o perca de vista, mas não deixe que ele desconfie de nada. O Silvério ficou com o Visconde mais de meia hora. Eu não consegui ouvir o que eles conversavam, mas deu para desconfiar. Eu não tenho a menor dúvida. No mesmo dia em que o Tiradentes parte para o Rio, o Silvério vai ao Visconde. Sai de lá às pressas e parte também ele para o Rio de Janeiro. O homem é um traidor, tem tudo para ser. Além disso, um amigo meu que encontrou o Silvério a caminho do Rio disse que o Visconde ia exterminar o nosso Dr. Gonzaga por ser o cabeça de um levante. Cláudio, estou me sentindo mal. Acho que é o começo dessa minha cólica biliosa. Eu gostaria de me deitar um pouco. Será que não podia me arranjar uma esteira ou qualquer coisa? Eu disse ao Tiradentes que tivesse cuidado. Mas não. Ele tinha de encontrar o Silvério no meio do caminho. E na certa continuou feito um louco, falando pela estrada fora. Esse homem vai nos perder. Calma, coronel. Vamos pensar de cabeça fria. Em primeiro lugar, tudo isso são hipóteses e pessimistas. Pode ser que o Silvério não tenha traído ninguém. Não se esqueça que ele é um dos mais interessados no levante. Porque talvez seja de todos nós o que mais deve à coroa. E todo mundo sabe disso, a começar pelo Visconde. É, mas tem outra hipótese. O Silvério pode ter pensado que se nos denunciasse, o Visconde lhe perdoava a dívida, como prêmio. Como é que se explica que o Visconde até hoje não tenha decretado a cobrança? Ele está desconfiado. Desde que me apanhou lendo sobre a libertação da América, o homem tem me tratado de um jeito esquisito. Ontem mesmo, Alvarenga, ele veio com uma conversa estranha de que o tinha achado com um ar assustado ou espantado, não me lembro, na última vez em que foste lá. Assustado ou espantado? Tanto faz, Alvarenga. O nosso erro foi ter esperado a cobrança. É, mas sem a cobrança, o povo não se levanta. Se nós nos levantássemos, o povo nos seguiria. É preciso não subestimar a nossa força. Afinal, o comandante do regimento está aqui conosco. Ainda há tempo. Podemos nos levantar agora e convencer o povo que nos rebelamos contra a cobrança que está para ser lançada. E se mandarem um exército? 10.000 homens. É melhor morrer com a espada na mão do que com um garrapato na lama. É claro, e podemos nos defender. É fácil fechar as entradas na serra. E o coronel está aí para organizar a defesa. É, mas agora não dá. O regimento não está preparado. Eu pedi ao Tiradentes que falasse com os oficiais, mas ele não quis. E agora foi para o Rio. E eu não vou falar coisa nenhuma, porque eu já falei com 2 e não falo com mais ninguém. É. O melhor é mandar um emissário ao Rio para dizer ao Tiradentes que não fale disso a mais ninguém. E que desfaça o que já tiver combinado.
É. Porque como a cobrança não vem, o melhor é suspender tudo. Esse coronel é um banana. Se não fosse por ele, já estaria tudo feito. O que é preciso é sondar o Visconde. Alguém tem de ir. É bom ficar combinado que se nos prenderem, negaremos tudo. Mas quem é que vai nos prender, padre? Nós é que vamos prender os outros. Desembargador, Vossa Mercê é uma pessoa ao mesmo tempo cautelosa e curiosa, o que não deixa de ser engraçado. Se Vossa Excelência me permite, não se trata de simples curiosidade, ainda que temperada de cautela. O que me traz aqui é o desejo de advogar a causa pública. Vossa Mercê sabe bem que mesmo os chefes como eu, se bem que chefes, são também vassalos. Já recebemos uma repreensão pelo atraso dos impostos e eu trouxe ordens de executar a cobrança. Mas como a dívida é de fato muito grande, talvez eu faça a derrama de 1 ano apenas. Senhor Visconde, ainda que isso possa lhe parecer um paradoxo, eu creio que Vossa Excelência devia decretar a cobrança de toda a dívida e de uma só vez, justamente para que ela não se faça. Veja bem, se o povo tiver que pagar o imenso cabedal que deve aos cofres da rainha, fica o país destruído e já não haverá nem mesmo que governar. Mas se Vossa Excelência decretar a cobrança de toda a dívida, mostrando assim o seu zelo de administrador, o assunto, pela sua gravidade, terá fatalmente que ser reexaminado pela rainha, o que lhe dará então a oportunidade de advogar a suspensão definitiva de qualquer cobrança. Isso garantirá, Vossa Excelência, tanto a confiança de nossa soberana quanto a gratidão do povo. Vindo de Vossa Mercê, a sugestão não deixa de ser engenhosa. Mas a cobrança de 1 ano apenas tem a vantagem de render um dinheirinho que, mesmo sendo pouco para vexar o povo, faz falta em Portugal. Pouco? 60 arrobas de ouro? É o bastante para que haja um motim. Para os motins eu tenho a tropa e uma majestosa cadeia. De qualquer modo, 60 arrobas de ouro é uma quantia abstrata para o povo. Ele não pode ficar mais pobre do que já é. Enquanto que para os seus amiguinhos que se regalam com iguarias finas... Não cuide, Vossa Excelência, de que tanto ouro se encontre na casa mal provida de um poeta. Prezo o sossego, porque sei que o sossego do povo é o sossego de Vossa Excelência. Porque quando desassossegado, o povo busca as cabeças mais próximas. A de nossa augusta soberana e seus excelentíssimos ministros estão bem postas além mar, enquanto que as nossas... Se não fosse bem conhecida sua prudência, desembargador, isso soaria a meus ouvidos como ameaça. Se houvesse ameaça, ela não viria de mim, mas do povo. Se Vossa Excelência não pode deixar de decretar a cobrança, porque já está repreendido pela rainha por ainda não tê-lo feito, então só o que pode fazer é cobrar tudo de uma vez, para que Sua Majestade veja a impossibilidade de fazê-lo. Pelo contrário, se eu decretar a cobrança agora, mostro que fui omisso e justamente repreendido por não ter feito aquilo mesmo que viria fazer agora com atraso. Para me justificar, será mais simples explicar a Sua Majestade que não decretei a cobrança e nem poderia fazê-lo, justamente por não ser conveniente aos interesses da mesma senhora. É isso, aliás, o que eu vou fazer. A cobrança fica suspensa. Talvez Vossa Excelência tenha razão. Será mais simples. Se errei no meu conselho, errar é humano. O povo lhe erguerá uma estátua. Silvério, eu podia ter te matado. Foi teu escravo que me abriu a porta. E onde é que ele está? Foi dormir. Ah, bom. Então a canoa deve estar pronta. Canoa? Para que precisas de uma canoa? Para passar os rios. Eu vou fugir, Silvério. Dia e noite. Ainda agora, 2 homens estão me seguindo. Alguém nos traiu, Silvério. Calma. Estás nervoso? Talvez seja impressão tua. Tenho certeza. Amanhã vou para um lugar afastado.
e parto com eles na espada. Estás louco, homem? Aí é que eles nos pegam. Escuta, não deves fugir. Eu soube que o Visconde desconfia de alguma coisa. E foi isso que eu vim te avisar. Mas não deves fugir porque isso confirmaria a suspeita. Ao contrário, tens que falar com o vice-rei e ver se ele sabe de alguma coisa. Em Minas, há novidades. Eu não quero mais nada com Minas. Eu não quero saber de nada que venha de lá. Se esses cariocas não fossem tão fracos, vis, patifes, pusilânimes. Será bem feito que nos tratem como escravos, que nos açoitem como negros, porque podendo viver livres, nós preferimos continuar na opressão. Mas eu hei de armar uma meada que em 100 anos eles não vão conseguir desatar. Se me pegasse em Minas, a primeira coisa que eu ia fazer era matar o Visconde. Nem que isso me custasse a vida. Sem passaporte, os guardas não te deixam passar. Melhor é que esperes alguns dias para ver o que acontece. Tens algum dinheiro? Não, eu saí às pressas, não trouxe quase nada. Ah, então hoje vais vender meu negro. Ele não me serve mais de nada. Amanhã me darás o dinheiro. Levanta, vou te vender. Hoje mesmo, eu vou procurar uma senhora que me deve favores. Eu tratei dos dentes da filha dela. Certamente ela não vai... Ah, esse impostor caloteiro que beija os pés dos ministros. Mas ele que está certo. Delatar o levante pode dar um lucro bem alto. Porque no fim, ficam os heróis em seus degredos, ou mortos em plena praça, e os delatores cobrando o preço de suas cartas. Tortos ganchos de malícia, grandes borrões de vaidade, cada recurvo penacho, um erro de ortografia. Para me livrar das algemas, que importa o quanto eu diga. Por escrúpulos futuros não vou sofrer desde agora. Quais são os tortos? Quais os honrados? As mentiras viram lenda. E não é sempre a pureza que faz celebridade. Como as palavras se torcem conforme o interesse e o tempo. Talvez um dia se saibam as verdades todas puras. Mas já serão coisas velhas, do tempo passado. Há mais prêmios nesse mundo para o mal que para o bem. E há também essa paixão da mediocridade, que na sombra se exaspera. Fechar as janelas, os escaninhos dos móveis, escrever cartas anônimas, apontar os amigos, queimar papéis, enterrar o ouro sonegado, fugir para longe com falso nome. Que o remorso me persiga. Ou devo preferir a roda, a brasa, as cordas, os ferros, os repuxões dos cavalos? Eu não creio que a alma padeça tanto quanto o corpo aberto, com chumbo e enxofre a correrem pelas chagas. Eu sei como se castiga. Direi quanto me ordenarem. O que eu sei e o que eu não sei. Depois, de joelhos, suplico perdão por os meus pecados. Fecho meus olhos. Esqueço. E a tua glória nesta vida será morrer escondido, podre de pavor e remorso, afundado em um mar de pavorosa inexistência, que tu mesmo desejarias, para que odiado e maldito pudesses ter esquecimento. Os heróis chegam à glória só depois de degolados. No fundo da morte, saber tudo que desperdiçaste. E algum breve passante que conhece a tua história suspira.
um pusilânime. Se tu não fosses, te lembrarias os grandes sonhos que tiveste por estes campos. As palavras murmuradas pela varanda e repetidas nas ceias. Quando levantavas a candeia, querendo uma luz mais ampla. Eu nunca cometi crime nenhum que me fizesse fugir. A prova é que eu não fugi. Eu apenas me escondi e me armei, porque estavam me seguindo. Podias te poupar muito sofrimento. Nós sabemos tudo, até as menores coisas. Por exemplo, disseste certa vez que os cariocas eram os patifes vis, que era bem feito que levassem com um bacalhau na cabeça, porque suportavam de bom grado o jugo de Portugal. Eu nunca disse isso! Ele disse sim! Disse que estava arrependido de ter vindo para o Rio, porque todos os cariocas eram uns bananas com muito medo do vice-rei. E ainda me contou. Disse que estava muito desconfiado de um companheiro de viagem em quem ele tinha acreditado por ser brasileiro, mas que não passava de um cachorro, que certamente o havia vendido à polícia. A única coisa que eu disse foi que ele é um cachorro! Tu és um dos chefes. Quem são os outros? Mas eu não tenho figura, nem valimento, nem riqueza para combater um povo grande destes, para levar um povo como estes ao bater as crestas. Eu já disse tudo o que eu sabia. Eu já disse tudo na carta que eu escrevi pro Visconde. Meu caro coronel, a sua delação continua incompleta. Mas eles diziam que também sabiam governar, que escusavam estarem vendo sair para fora todas as riquezas e os brasileiros cada vez mais pobres. E que quando se lançasse a derrama, o povo não poderia mais suportar. Então se faria um levante. Queriam que eu me juntasse a eles, o que eu nunca fiz, porque eu não podia aceitar semelhante desordem e sempre protestava, procurando com todas as minhas forças devolvê-lo de tão execrante projeto, em que eu, aliás, eu nunca tomei parte, porque me repugnava a aceitar aquelas sugestões diabólicas. Vieram me contar que um alferes, chamado por alcunha o Tiradentes, andava convocando gente para um levante. Eu disse que dessem naquele maroto com um chicote, porque ele não passava de um bêbado que andava prometendo prêmios em casas de meretrizes para quando se fizesse uma república no Brasil. Pois não foi bem isso que a testemunha ouviu. Segundo ela, Vossa Reverendíssima disse que se houvesse mais homens com o ânimo desse alferes, o levante se faria. Eu não poderia ter dito isso porque sempre achei o Tiradentes um parvo consumado. Disse mais. Um príncipe europeu não tem direito ao Brasil, país livre que o rei não gastou nada para conquistar. Enquanto os brasileiros tomaram com seu sangue Pernambuco aos holandeses e resgataram com seu dinheiro o Rio de Janeiro aos franceses. Muito ao contrário, o que eu disse foi que alguém devia ter direito a esse país. Não os brasileiros, é claro, porque esses já nasceram vassalos. Portanto, todo o poder pertence aos monarcas portugueses. E só com ânimo péssimo e intenção danada, alguém poderia deturpar esses sentimentos que sempre foram os meus. As suas alegações não desfazem o depoimento das testemunhas. E não só de uma, de várias. Uma delas, aliás, notou que ao dizer essas barbaridades, não somente Vossa Reverendíssima estava doente de um pé, mas também o seu cavalo e o seu escravo. Agora, ainda que Vossa Reverendíssima conhecesse a falsidade do que dizia, o fato é que o disse, como faz o pecador, que não deixa de pecar por saber que peca, ou como tem feito os povos que se rebelaram, sem se deter para considerar se essa rebelião seria legítima ou ilegítima. Ninguém faz o mal simplesmente por querer agir mal. Esses povos que se rebelaram, sabendo que faziam mal, deviam ter alguma razão para isso, como, por exemplo, se libertar de alguma opressão, o que evidentemente não é o caso do Brasil, não? Não há nenhuma diferença entre o povo daqui e os estrangeiros que se rebelaram. Aqui como lá, eles teriam algum interesse na rebelião, principalmente os cabeças, como Vossa Reverendíssima, que ao fazer as leis da nova república, havia de dispor as coisas a seu favor. Nós sabemos que um padre ganha pouco atualmente. Vossa Excelência permite? Eu não vou atrás do maravilhoso.
Nesses últimos tempos, Vossa Reverendíssima tem estado sempre em sua igreja ou fez alguma viagem? Eu fui ao bispo em Mariana pedir licença para ir a Portugal. E por que não viajou, apesar de ter conseguido a licença? Eu estava sem dinheiro. Quer dizer, apesar de estar sem dinheiro, Vossa Reverendíssima pediu licença para viajar. E depois, por continuar sem dinheiro, gastou seu tempo de licença hospedado em casa do desembargador Gonzaga. É interessante. Nós temos aqui um preso a quem Vossa Reverendíssima, nessa mesma ocasião em que estava sem dinheiro, ofereceu de presente 100 cavalos gordos. Não foi de presente. O coronel Francisco de Paula devia comprar cavalos para a tropa. E foi isso que eu lhe propus. E ele? Eu disse que não precisava mais deles. E com isso eu deixei de comprar os cavalos a bom preço em Sorocaba. Se Vossa Reverendíssima não podia viajar por falta de dinheiro, muito menos poderia comprar 100 cavalos, ainda mais bem gordos. Sendo Vossa Reverendíssima, notoriamente, um mau pagador. Cavalo em Minas sempre se comprou fiado. De qualquer modo, não é lícito a um eclesiástico fazer negociações com cavalos. Já não cinjo de louro a minha testa, nem formosas canções o Deus me inspira. Que nem me resta uma já quebrada e mal sonora lira. Eu, Marília, respiro, mas o mal que suporto é tão tirano e forte, já me dou por morto. Olhos baços, sumidos, macilento, escarnado, barba crescida, hirsuta, cabelo desgrenhado. Que imagem tão digna de piedade. Mas é, minha Marília, como vive um réu de majestade! Chovam raios e raios. No meu rosto não has de ver, Marília, o medo escrito. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Coração e basta, onde tu mesma cabes. Só ele pode livrar-me da injúria do nécio, do atrevido, ingrato povo! Eu tive medo de ser preso. Eu me enchi de terror. Entrei a deprecar os santos que não puderam me salvar pelos meus pecados. Eu soube que o Visconde tinha se armado temendo algum levante. Eu disse ao Gonzaga que nós não deveríamos temer, porque as musas nos protegeriam. Eu ainda perguntei ao Gonzaga se aqueles dois loucos, o Alvarenga e o Padre Toledo, não teriam feito alguma coisa. Os culpados disso tudo são esses soldados que não prenderam logo esse Tiradentes. Um homem de tão fraco talento que não se poderia tentar nele, com ele, coisa alguma. O Dr. Gonzaga também o aborrecia. E me preveniu que ele era um fanático. Mas ele, o Dr. Gonzaga, estava metido nisso. E várias vezes, no quintal da casa dele, me falou em fazer aqui uma república. Os outros logo apoiaram. Mas eu não. Eu sempre fui contra, porque me parecia impossível. Muitas vezes, na minha casa, eles vinham falar com o coronel Francisco de Paula e o Dr. Álvares Maciel, que foi o primeiro quem teve a ideia de discutir essas coisas.
Meras hipóteses. Tudo me parecia uma comédia. Mas hoje, a minha desgraça me faz castigo das coisas mais insignificantes. Deve ser tudo por benefício de Deus, que me conduz finalmente a esse evidentíssimo castigo pela minha libertinagem, meus maus costumes, minha perversa maledicência. Eu fui preso porque me denunciaram. É simples. Vossa Excelência sabe que não falta quem queira se vingar de mim. Como desembargador, eu tive que mandar prender muita gente má. Mas mesmo assim, quando os amigos vieram me prevenir de que dessa vez eu é que seria preso, que haviam me envolvido em denúncias, continuei tão tranquilo e sossegado na minha inocência que lhes disse que ficava em casa a compor uma ode. Talvez Vossa Excelência não saiba, mas eu sou poeta. Fui me deitar e estava ainda na cama quando me prenderam. O poema até que não saiu mal. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Vossa Mercê deve dizer a verdade, em vez de mentir. Todos os indícios o apontam como um dos chefes da conspiração. Pelo contrário, os indícios mostram que eu não podia estar metido em conspirações. Primeiro, por ser filho de Portugal, onde estão os meus bens. Segundo, por estar nomeado desembargador na Bahia, não sendo de se presumir que eu quisesse trocar um emprego útil e certo por alguma coisa incerta e menos útil. Terceiro, porque estando quase a me casar, não havia de querer me expor a uma guerra civil contra justamente os parentes de minha esposa, que são todos militares. Quarto, por estar entretido em bordar um vestido para o meu casamento, do qual o entretenimento não me afastava senão para comer, o que é totalmente incompatível com as ideias e paixões de uma conspiração. Ele disse que o Rio de Janeiro se levantava certamente, que já contava com a ajuda da França. Só estava esperando o apoio de Minas. Eu respondi que não era possível, que era tudo mentira, pois mesmo o governo mais frio, de pedra, deixaria de agir num caso desses. Ainda mais um governo ativíssimo e de fogo, como é o atual, cujo lema bem podia ser Parceres subjectis et debelaris superbos. Quem se atrevesse a conspirar contra o vice-rei, mesmo na noite mais escura, disse eu, seria fulminado por quantos raios pudesse forjar Vulcano. É porque eu conheço os talentos do vice-rei. E sei que nem no mar, nem na terra deixa qualquer coisa sem comando. E apenas concede ao céu apacentar as suas estrelas. Hominum contentus habenis, undarum terre quer potes, et sidere donas. Habenis, 2 N's. Aquela cinta azul que o céu estende à nossa mão esquerda. Aquele grito com que está toda noite o corvo aflito, dizendo um não sei quê que não se entende. A minha amada é mais formosa do que o branco lírio. Dobrada rosa, que o cinamomo quando matiza com a folha flor. Vênus não chega, meu amor.
Passa-se uma hora, passa-se outra hora sem perceber-se, vendo os teus cabelos. Passam-se os dias vendo os olhos belos, partes do céu onde amanhece a aurora. Farolito que alumbras apenas me cai e deserta. Quantas noites me viste orando-lhe amar a sua puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle mais nada que um beso friolento, travieso, amargo e dulzão. Farolito que alumbras apenas me cai e deserta. Quantas noites me viste llorando-lhe amar a sua puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Essa é a verdade que resolvi dizer ingenuamente, já que os meus menores passos não escaparam ao conhecimento de Vossa Excelência. Parece ter sido a vontade de Deus, ou a de uns e outros, que se soubesse de tudo. Eu neguei até agora para encobrir a minha culpa e não comprometer ninguém. É verdade, sim, que se preparava o levante, e fui eu que dei tudo sem que ninguém me instigasse ou me inspirasse ideia alguma. Eu já tinha sido preterido 4 vezes no regimento. Por melhor que eu fizesse, sempre me davam as missões mais arriscadas. As promoções e os aumentos davam sempre a outros, ou porque fossem mais bonitos, ou porque tivessem melhores comadres que eu. Eu estava desesperado. E fui a primeira pessoa a falar em levante. Os outros seguiram e aprovaram, sem nenhum se fazer cabeça. Nós sabemos que o Dr. Gonzaga era um dos cabeças. É inútil mentir para proteger os outros, se eles já confessaram tudo. Se eu mentisse, seria para me desculpar, o que eu não faço. Eu nunca soube que o Dr. Gonzaga participasse da conspiração e não tenho nenhum motivo para defendê-lo. Ele sempre foi meu inimigo. A primeira pessoa a quem eu falei do levante, a quem eu propus o levante, foi o Dr. José Álvares Maciel. Ele acabava de chegar da Europa e eu o procurei por ser parente do meu comandante. Eu estudei mineralogia e procurei saber tudo sobre montagem e funcionamento das fábricas, principalmente na Inglaterra. A ideia sempre foi voltar e aplicar esses conhecimentos aqui, no Brasil. Os brasileiros não sabem os tesouros que têm. Nós podíamos fazer aqui praticamente tudo que se quisesse fabricar. Não fosse o jugo de Portugal, os governadores não têm o menor interesse no progresso do Brasil. Pelo contrário, eles querem um povo pobre e ignorante, porque assim podem nos roubar com mais tranquilidade. O espantoso é que os brasileiros suportem tudo isso com a maior naturalidade. Em todas as partes que passei na Europa, as pessoas se admiravam do Brasil não ter seguido até agora o exemplo da América do Norte e mandado Portugal às favas, como eles fizeram com a Inglaterra.
Foi então que me ocorreu a liberdade que esse país poderia ter. E comecei a desejá-la primeiro, para depois cuidar de como se poderia chegar até ela. Foi a primeira vez que eu ouvi essa má proposição. Tiradentes entrou a especular sobre a capacidade das Minas Gerais para serem independentes. E disse que ele ia pôr o projeto em execução, porque conhecia pessoas ricas e podia arranjar dinheiro para meter as águas do rio Andaraí para dentro da cidade. E que assim ele próprio ficaria rico e então lhe seria fácil armar o levante. Eu fui com ele ver essas águas na nascente do Andaraí e me dei conta de que tudo aquilo eram ideias de muito pouco juízo, que não se poderia executar sem vencer as maiores dificuldades. De forma que fiquei com impressão igual sobre os projetos do levante. Eu voltei para Minas e procurei meu comandante. Vossa Missê, fala-me disso. Eu só me animei porque no Rio de Janeiro estão todos prontos. E se ainda esperam é porque queriam saber que partido meu coronel tomaria para se decidirem a agir. Sei. Aliás, a verdade é que alguém já me falou sobre isso. Mas tu não deves nem tocar no assunto. Está tudo nas minhas mãos. O futuro depende do que eu decidir. No Rio de Janeiro, só esperam a minha resposta para iniciar o levante. Eu, vendo sua fatuidade em presumir que alguém no Rio de Janeiro se preocupasse com sua insignificante pessoa, lhe disse com ironia: na verdade, para onde te inclinares, penderá a balança do poder. Olha, se queres rir um pouco, o Tiradentes vai falar hoje à noite numa reunião. Aquilo é um doido. Louco ele é mesmo. Mas fala tão inflamado que chega a chorar. Mas já conquistou muita gente na tropa. O homem tem muito calor. O Dr. Maciel estudou uma porção de coisas na Europa. Com ele, nós vamos construir as fábricas da nova república. Matéria-prima é que não falta. Estou chegando de uma viagem que fiz pelo sertão, justamente para avaliar os recursos da terra e descobrir, além de insetos e vegetais os mais diversos, que de Sabará a Vila Rica é tudo ferro e cobre. Podíamos fazer o ferro das armas, fabricar pólvora. Fundir o ferro seria perfeitamente possível se não fosse necessário ter uma licença de Lisboa. Quanto à pólvora, só o salitre aqui custa tanto quanto a pólvora importada? Meu caro Dr. Maciel, nós estamos reunidos aqui justamente para não depender mais de licenças de Lisboa ou de importações da Europa. Livres e com suas luzes, Dr. Maciel, nós vamos ter as nossas fábricas. E aí todo português patife poderá usar os galões e cetins que quiser. Os nacionais usarão roupas feitas aqui mesmo, com um honesto pano nacional. Por ser escravo de Portugal, o Brasil, apesar de suas riquezas, é um país miserável. De tudo que pode precisar o país, só nos falta uma coisa: liberdade. O problema é a apatia, a preguiça tropical. Na Europa era o que mais se comentava. A moleza e indolência do Brasil, que não se mexe por mais que o oprimam. Os cariocas já estão com seus olhos abertos e os mineiros, pouco a pouco, vão abrindo os seus. Os governadores e seus criados, que vêm para cá nos comer a honra e as terras, não terão muito mais tempo para rir de nós. Quando for lançada a derrama, o povo se levantará espontaneamente, porque ele não vai ter como pagar os impostos. Isso me parece totalmente impossível, além de materialmente inviável, porque o povo, ainda que o açoitassem, aceitaria qualquer governo sem reagir. E ainda porque, sendo o número de escravos negros muito maior que o de brancos, se nós nos rebelarmos, os negros também se revoltam, e aí seria pior ainda. Esse problema se resolve facilmente. Dando liberdade aos escravos, eles ficam do nosso lado. Se libertarmos os escravos, quem vai trabalhar as terras? Tirar o ouro das minas? Não. A meu ver, a única forma de se fazer o levante seria matar todos os europeus. Este é o meu voto. O que não seria viável, porque muitos brasileiros têm pais e parentes europeus, e não é possível que concordassem em matá-los a sangue frio. Me parece que matar todos os portugueses seria uma desumanidade. Não? Basta matar alguns. Não? Senhores,
Se o povo se levanta ou não se levanta, isso tem pouca importância. As armas não estão na mão do povo, mas bem guardadas com o meu regimento. E como sou eu que o comando, as armas, na verdade, estão nas minhas mãos. É o que temos de evitar no futuro, que tudo fique nas mãos de um só homem, principalmente de um militar. O problema, a meu ver, é conseguir bastante pólvora. Na Nova República não deve haver soldados profissionais. Todos serão alistados em milícias e pegarão em armas quando for necessário. Quando não for, ficam em casa e continuem as suas ocupações. Os oficiais do regimento já estão conversados, não? Tu é que deves falar com eles para que se ponham de acordo. Ah, isso não. Os militares são todos inimigos uns dos outros. Eu antes confiaria num paisano que num colega de farda. A única pessoa que tem autoridade para falar com os oficiais é o comandante do regimento. Mas nem pensar! Eu não falo e nem quero que eles saibam que eu ando metido nisso. Esse nosso coronel é um frouxo. O melhor é o seguinte. Tu vais ao Rio e voltas trazendo amotinada toda essa gente que apoia a ideia. Eu, como chefe da tropa, saio fingindo que vou combatê-los no caminho. Mas, em vez disso, chegando lá, eu aderia. Assim não pode ser. Porque antes pode vir gente de Minas para se opor ao senhor Levar. É. Nós devemos começar o levante aqui e depois nos preocupar com o apoio da capital. Também acho. E quero para mim a ação mais arriscada. Quando o meu coronel der a senha, hoje é o dia do batizado, eu estarei comandando a guarda do palácio. O Tiradentes disse que o primeiro passo era tirar a vida do Visconde. Eu acudi dizendo que não. Bastava pô-lo para fora daqui. Mas alguém insistiu, não me lembro se o Tiradentes, o Maciel ou o Alvarenga, que o Visconde era o primeiro que devia morrer, porque não se fazia um levante sem cabeça fora. Alguém disse, não há levante sem cabeça fora. Talvez o Maciel ou o Padre Toledo, mas pode ter sido um outro, eu não me lembro. O fato é que eu disse, a se matar alguém, que se matasse o cabeça de escova, o ajudante de ordens, porque esse, desde que chegou, não parou de roubar. Cabecinha fora. Cabecinha fora. Então vamos adiante. O Tiradentes chega à praça, onde já estamos todos reunidos, com a cabeça do Visconde. Nesse momento, chego eu com a tropa e digo: mas o que é isso, camaradas? Essa é a cabeça do senhor Visconde? Tiradentes, com a cabeça na mão, confirma. E eu retruco. Mas quem nos governa, então? E o povo responde: liberdade! Liberdade! Aí eu digo: é justo. É justo que haja liberdade. Aí, eu volto-me para a tropa e faço um discurso aderindo ao motim. Me parece que a cabeça do Visconde é melhor do que qualquer discurso. Basta dizer que quem cortou aquela pode cortar qualquer outra que seja necessário. Mas não é um discurso, só umas palavrinhas. Assim não vai. Todo mundo discordando não se chega a uma conclusão. Afinal de contas, quem é o chefe aqui? Aqui não há chefe. Todos são cabeça de um corpo unido. É um lema. Meus cumprimentos. Então, realmente é uma coisa formidável. Muito bom. Acabou-se, tirana! A honra, o zelo desse iluso povo não é aquele mesmo, é outro. E pode haver direito que te mova a supor-nos culpados, quando em nosso favor conspira a prova. Os bens de quantos julgas rebelados podem manter na guerra por um ano sequer a 100 soldados. Ama a gente acisada, a honra, a vida, o cabedal tão pouco que põe uma ação dessas
nas mãos de um pobre sem respeito e louco. E quando a comissão lhe confiasse, não havia pobre soma que por paga ou esmola lhe mandasse. O mesmo autor do insulto, mais a riso que a terror me move, deu-lhe esta loucura. A prudência é tratá-lo por demente, ou prendê-lo, ou levá-lo para que dele se ria, gente moça. Eu, ô cega, não tenho um grosso cabedal dos pais herdado, não recebi no emprego, nem tenho as instruções de um bom soldado. Far-me-iam os rebeldes o primeiro no império que se erguia, à custa de seu sangue e seu dinheiro. Não me unira se os houvera aos vis traidores. Daqui nem ouro quero. Quero levar somente os meus amores. Alguns vassalos, animados de pérfida ambição, armaram um infame plano para se subtraírem da sujeição e obediência a mim devidas. Pelo que não só os chefes da conjuração se constituírem réus do crime de lesa majestade de primeira cabeça, mas também os sabedores e consentidores dela pelo seu silêncio, não podendo delito tão horrendo admitir defesa que mereça menor atenção. Majestade, eu vi o Pão de Açúcar levantar-se e no meio das ondas transformar-se na figura do índio mais gentil, representando só todo o Brasil. No peito, em grandes letras de diamante, o nome da Augustíssima Imperante. E disse ele: sou vassalo, sou leal, como tal, fiel, constante, sirvo a glória da Imperante, sirvo a grandeza real, fiel sempre a Portugal, ao famoso vice-rei e ao ilustre general. Fidelíssima Augusta, para nós só queremos os pobres dons da simples natureza. Seja vosso tudo quanto temos. Sirva a grandeza real, a prata, o ouro, a fina pedraria que esconde nessas serras a riqueza. Real, real, primeira, só esta voz na América se escute. Bendita sejas, Lusitana Augusta. Cobre o mar, cobre a terra, um céu sereno, graças a ti, ó grande, ó sábia, ó justa. Lesa majestade é crime de traição cometido contra minha real pessoa. E é tão abominável crime que pode ser comparado à lepra. Porque assim como essa doença enche todo o corpo sem nunca mais se poder curar, impece ainda os descendentes de quem a tem, assim o erro traição condena o que a comete, impece e infama os que de sua linha descendem, ainda que não tenham culpa. Ah, vai-te embora! Melhor, minha Marília, eu gastasse contigo mais esta hora. Não praguejes, Marília, não praguejes. A justiceira mão que lança os ferros não traz debalde a vingadora espada. Deve punir os erros. Virtudes de juiz, virtudes de homem as mãos se deram e no seu peito moram. A austera boca manda prender o réu, porém seus olhos choram. Se a vil calúnia denigre a inocência, que culpa tem aquele que aplica a pena? Não é o julgador, é a lei que nos condena. Eu ainda adoro o grande chefe. Bem que a prisão me dá que não mereço. Não me trata qual eu sou, trata-me qual pareço. Tu vences, Barbacena. Nas sãs virtudes que no peito abrigas, não honras somente a quem premias, honras a quem castigas. Pois então, parabéns, que o teu castigo não tarda.
Morreremos todos por sua culpa! Foi a língua solta desse maluco que nos pôs a perder! Onde está o povo? Onde estão os estrangeiros que viriam nos ajudar? E antes o povo é que era miserável e faminto, agora miseráveis e famintos somos nós. Queria ser um grande homem, vejam agora a figura dele. Falso! Merecia chicote, lhe demos ouvido! 10 vidas eu tivesse! 10 vidas eu daria! E que motivos levaram Vossa Reverendíssima a mentir tão descaradamente? O coronel me denunciou! Eu menti para eu tornar mais culpado! Vossa Reverendíssima não sentiu temor a Deus quando mentia! Nenhum temor a Deus! Eu queria me vingar! Eu menti por mentir! Só por mentir, sem razão nenhuma! Porque quem não mente não é boa gente! Não desanime, coronel! Não temos de morrer mais cedo ou mais tarde! E deve nos intimidar o gênero da morte! O poder dos homens é desse mundo e a injúria não ultrapassará os umbrais da eternidade! Abracemos as correntes, beijemos as algemas! Elas pesam cada vez menos no caminho da felicidade eterna! Ah! A culpada foi minha mulher, que impediu os primeiros voos da minha fidelidade! Pobre da minha filha, órfão de um pai condenado como réu infame. Tua filha tem outro pai, mais sábio, mais rico, mais poderoso e mais amante. E quem tem a Deus não chora nem lamenta a orfandade. Se há justiça em Deus, se Deus é justo, não perdoará minhas faltas. Não há o que duvidar nem esperar. Nenhum de nós escapará ao laço. Condeno o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que seja conduzido pelas ruas ao lugar da forca e que nela morra a morte natural para sempre. E que de morto lhe seja cortada a cabeça e levada ao lugar mais público para ser pregada no poste mais alto. E seu corpo será dividido em quartos, que ficarão expostos pelo caminho das minas, até que o tempo os consuma. Declaro o réu indigno, indignos todos seus filhos e netos. Sua casa será arrasada e o terreno salgado, para que nesse chão nada mais cresça, nem se edifique, pois ele se fez indigno de minha real pessoa. Quanto aos demais réus, a quem deve agradecer minha real clemência, comuto a pena de morte em degredo perpétuo. Oh, bondosa, oh, piedosa, minha excelsa rainha! Oh, sábia, oh, justa, augustíssima rainha! Salve, rainha! Mãe de misericórdia! Vida, glória, salve, rainha! Viva a rainha do mar, viva o céu sereno, viva a Mãe de misericórdia! Gonzaga! Parabéns. Parto, enfim, Marília Bela. Rasgando os ares cinzentos, virão nas asas dos ventos
buscar-te os suspiros meus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Talvez, Marília Dourada, os duros fados me neguem a glória de que eles cheguem aos ternos ouvidos teus. Ah, não posso, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Mas se ditosos chegarem, dá-lhes abrigo no peito, junta-os com suspiros meus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Não, amigo. Eu é que devo te beijar os pés e as mãos. Cristo também morreu nu. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Eis como se manifesta o amor e o maternal cuidado de nossa augusta soberana. Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais, cidade-monumento que é um relicário de tesouros de arte e das mais belas tradições de nossa formação histórica, transforma-se na data de 21 de abril em cenário de imponentes celebrações cívicas. Povo e governo aqui se reúnem para honrar a memória de Tiradentes e dos heróis da Inconfidência, buscando no culto aos grandes do passado o estímulo para as conquistas do futuro. O convidado para o orador oficial da solenidade profere discurso que é uma aula magnífica de civismo e amor à pátria que os grandes do nosso passado edificaram com seu sangue e sua vida. Por seu governo, como por seu povo, Minas reafirma-se permanentemente fiel aos ideais da Inconfidência. Vibra na voz dos clarins o louvor dos heróis da nacionalidade. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro,
lembrar-te nos meus versos. Que bamboleio que faz então o Brasil tão